A paz do Senhor Jesus Cristo. Bom estarmos aqui para cultuarmos a Deus. Quero convidar você já a abrir a sua Bíblia aí em Mateus capítulo 25. Vamos ler alguns versículos que são a direção da nossa palavra esta noite. Mateus 25, a partir do verso de número 1. Todos acharam? Hoje está mais fácil de achar, né? Digital, rapidinho, celular, tablet, quem não tem acompanha ali. Mateus também é um livro fácil de se achar, né? Graças a Deus. Vamos lá. Eu tenho várias versões, eu vou ler na versão revista corrigida, uma versão, melhor ver, revista atualizada, uma das melhores traduções no grego. É a revista atualizada junto com a revista corrigida, mais tradicional. Mas a revista atualizada é bem parecido. Vamos lá. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Versículo de número 2. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. Isso. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, óleo, dependendo da versão. Ali está óleo, a minha aqui está azeite. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens, prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. No versículo 9, mas as prudentes responderam, diga não, não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para bodas. Fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Vamos orar, gente. Senhor, eu quero te agradecer pela oportunidade de nós estarmos num culto e oferecermos louvores ao Senhor, a nossa vida e tudo mais que nós já podemos fazer esta noite aqui. Nesse momento, Senhor, eu quero mais uma vez consagrar a minha vida e a vida dos meus irmãos. Quero te pedir a tua infinita misericórdia que tu me capacites para transmitir o que o Senhor quer falar com todos nós, inclusive comigo. Eu te peço pela vida dos meus irmãos que eles possam entender, que o teu Espírito possa levá-los à tua vontade e que nós, ao findarmos desse culto, Senhor, possamos sair daqui cada vez mais cientes de qual é a tua vontade para as nossas vidas. Oramos no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus Cristo, e todos dizem amém. Bom, queridos, essa é uma passagem muito conhecida da igreja, e eu não falo igreja central do Rio de Janeiro, eu falo a igreja de Jesus na face da terra. Inclusive, já nesse início de mensagem, na introdução, eu preciso deixar algumas coisas bem esclarecidas acerca dessa passagem, para que a gente possa entender. Bom, Jesus estava no Monte das Oliveiras, e o contexto dessa passagem já vem de Mateus capítulo 24, quando ele está falando sobre as coisas que viriam logo após a sua morte, o que aconteceria com Jerusalém, o que aconteceria naquela época. Muitas vezes usamos os textos de Mateus 24, e inclusive de Mateus 25, para falar de coisas escatológicas, futuras, mas se estudarmos a Bíblia com sinceridade,
com propriedade, com cuidado do que realmente está escrito, veremos que Jesus está falando de uma mensagem para eles naquela época, sobre a destruição de Jerusalém e outras coisas mais. Então o início do capítulo que nós lemos aqui, o versículo 1, nós vamos ver que ele usa a palavra no português então, que também no original significa a mesma coisa, ou seja, ele continua o texto, ele não muda a mensagem. Ele não faz tipo assim, olha só, já falei agora sobre Jerusalém, eu agora quero dizer uma coisa para a igreja que vai surgir. Não, ele não faz isso, ele continua a sua mensagem. O contexto ainda é do Monte das Oliveiras, e ele ainda está falando sobre aquela geração ali. E aí, nós vamos ver aqui, que ele começa a contar uma história que era muito comum para eles. Ele conta uma parábola, que é uma história, onde não é citado nomes, mas elementos que têm uma representatividade, principalmente para aquele povo que estava ouvindo. Ele não está falando algo que eles ficavam assim, o que ele quer dizer mesmo? Virgem, o que é virgem? Casamento, bodas, por que 10? Tudo ali não era algo que precisava de um teólogo para poder rebuscar e pensar assim, por que o número 10? Por que 5? E por que outras 5 nessa? Não tinha isso. Aqueles que estavam ouvindo Jesus entendiam muito bem claro a mensagem, porque a mensagem era para eles. Eu já usei muitas vezes, gente, mas dessa forma como eu vou citar que não se deve ser feito, porque o conhecimento ele é progressivo. À medida que nós mergulhamos nas Escrituras Sagradas, a gente vai aprendendo mais coisas, e a nossa mente vai se abrindo, e a gente vai tendo a realidade do que Deus realmente quer com a gente, e não ficar engessado dentro de uma visão, muitas vezes religiosa. Faz uma pergunta, eu li, normalmente quando eu vou pregar, eu leio só um texto base e depois falo. Vocês leram todos os versículos comigo, acompanharam? Sim ou não? Em algum momento aqui é dito a noiva? Era um casamento, cadê a noiva? Não é dito a noiva. Mas muitas vezes, lá no passado, e muitas vezes as pessoas continuam fazendo isso, a gente usa as virgens como se elas fossem a igreja. Lamento informar a todos nós, que as 10 virgens não são a igreja. Elas não representam a igreja. Quem representa a igreja? A noiva ou as 10 virgens? Diga para mim, igreja. A noiva. Quem é o noivo? O Yeshua HaMashiach, o Jesus, o Messias. Então, esse texto ele não é para a igreja. Os melhores comentaristas, os estudiosos mais profundos, ele aqui não fala sobre arrebatamento, fala sobre lições para eles, que nós também podemos tirar para as nossas vidas. Provavelmente as 10 virgens podem ter sido, se quisesse algum fato, a própria Israel, isso não importa no momento, mas uma coisa que eu quero deixar bem claro, as 10 virgens não são a igreja. Até porque, para que os irmãos entendam, o versículo 1 diz que elas vão se encontrar com o noivo. O casamento naquela época era antes, até que acontecia uma procissão. E aí eram chamadas 10, a gente pode usar, 10 era um número muito simbólico para os judeus, sim, para abrir uma sinagoga precisava de 10. As leis eram chamadas 10 mandamentos. Os números têm simbolismo, mas quando ele fala 10, porque as 10 eram como se fossem as madrinhas de hoje em dia, os padrinhos, ou seja, eram as testemunhas do casamento. Então elas iam em direção ao noivo para poder fazer uma procissão, porque o noivo saía da sua casa, ele ia até a casa da noiva e depois voltava-se para a casa, ou seja, era uma procissão e elas fariam esse acompanhamento da procissão. E essas virgens, que é o nosso principal foco dessa noite, que eu espero que eu e você tiremos lições importantes para a nossa vida, dizem o texto, Jesus falando, que eram 5 nécias, em algumas versões, por exemplo, na NTLH é sem juízo, em outras dizem loucas, ou seja, eu já tinha uma versão que estava desajuizadas, 5 que não tinham juízo, 5 que eram loucas, porque nécias é louca, e 5 prudentes. E nós podemos ver que não somente nesse texto, Mateus mesmo usa essa própria palavra no grego de prudência, lá em Mateus capítulo 7, versículo 24, que diz: mas o homem que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhado-ei a um homem prudente. E o que é prudência, pastor? Porque Mateus usou isso em outros textos também, prudência. Por que Jesus falava de prudência? Porque para a vida espiritual,
para ser empreendedor, para se dar bem nos exames, para poder vencer na vida, para crescer espiritualmente, nós precisamos ser prudentes. Na verdade, prudência é antever algo que pode dar errado. Ser prudente significa tomar certas atitudes para que não venhamos errar. Quando Jesus fala assim, e isso é final do Sermão do Monte, o que ouve as minhas palavras e pratica, ou seja, está aprendendo, está colocando em prática, essa pessoa ela está antevendo, ela está se guardando de algo que possa vir pior. E aí ele dá um exemplo. Edificou a sua casa sobre a rocha. Aí ele diz, caiu a chuva, sopraram os ventos, correram os rios. Podemos dizer que bate na casa de cima, de lado e por baixo. E diz, e por estar firmado na rocha, não caiu. Engraçado que Lucas, quando ele fala dessa mesma passagem, ele diz que a água, a chuva, o vento e a água, ela deram contra a casa e diz assim, grande foi a sua destruição. Quando nós não somos prudentes, quando nós não antevemos as dificuldades, quando nós não evitamos perigo, quando nós não nos preparamos para as dificuldades da vida, nós corremos os riscos de ter uma grande destruição. Eu vejo tanta gente, muitas vezes perguntando conselhos e coisas mais, para poder crescer, para poder vencer, para poder fazer qualquer outra coisa, até mesmo criar um novo projeto. E aí eu vejo que muitas vezes nós erramos por não antever, não pensar nas possibilidades do erro. Eu acredito que muitos aqui já viram, né, aquele programa Shark Tank. E aí uma coisa que é legal, muitos que assistem não são empreendedores, inclusive engraçado, né? Muitos assistem para aprender, para abrir seus negócios, mas muitos que assistem. Quantos aqui já viram Shark Tank? O negócio do tubarão, já tem um grupo aqui. E muitas vezes as pessoas, a maior audiência não são de empreendedores, mas a gente começa, a gente se apaixona, interessante, porque todo aquele esquema que é montado lá, os tubarões, ou seja, os empresários que vão investir. Mas eu não sei se os irmãos já repararam, que quando alguém chega lá para apresentar um projeto, e aí parece, a gente escutando, a gente que não é empreendedor, o cara fala assim, olha, eu criei aqui uma nova forma de transmitir uma live, aí a gente que não é empreendedor, a gente fica assim, rapaz, que coisa legal, a gente começa a viajar naquela apresentação. Quando os tubarões começam a falar, só falta aquela música no fundo. Eles começam a fazer perguntas que o empreendedor não pensou. Começa a mostrar os furos daquele que quer construir algo, mas não se anteveu. Não pensou nas possibilidades do erro. Eu lembro muitas vezes, quando alguns, na época a liderança dos jovens chegavam para mim, pastor, vê esse cartaz aqui. 3 coisas eu sempre olho num cartaz. Eu sei que às vezes a gente olha artes maravilhosas. A gente olha o desenho, as cores, a famosa paleta, né? A paleta. Mas 3 coisas eu olho logo: data, horário e localização. Quantos eu vi cartazes bonitos? Pô, legal. Eu falei assim, mas aonde que vai ser? Ué, não está aí não? Que hora? Que dia? Está entendendo? Ou seja, todas as vezes que a gente vai fazer algo, a gente tem que pensar nas possibilidades do erro. Pastor, pensar na possibilidade do erro, ficar com medo que algo não dê certo, é falta de fé? Não. A prudência, inclusive hoje eu conversando ao vivo com meu irmão Luiz Carlos, ele falou uma coisa muito interessante, ele falou que o medo é o termômetro da prudência. Ou seja, a gente pensar na possibilidade de algo que não dá certo, ou seja, pensar nos vieses que não podem ser resolvidos, é uma forma de eu pensar assim, isso pode dar errado. Então muitas vezes nós queremos e não pensamos assim, foi assim. Nós podemos ver no versículo 4, os irmãos podem ver aqui, que diz assim, as prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. Na verdade, essas lâmpadas aqui eram tochas, que eles iam se deslocando, era uma madeira que lá em cima ficava a vasilha com azeite e o filactério para poder acender e criar a chama. As prudentes,
elas não só levaram as suas tochas, elas também pensaram na possibilidade de algo dar errado. Elas pensaram na possibilidade de se estender. Não era comum a bodas, o casamento acontecer meia-noite. Jesus, ele coloca isso de forma intencional, para mostrar que o noivo, ou seja, que as coisas futuras, elas não acontecem no nosso tempo, é no tempo de Deus. A mensagem sobre o reino de Deus, Jesus deixa isso bem claro. O dia que o Senhor virá, será como um ladrão, ninguém espera. Alguém aqui já foi assaltado, esperando que ia ser assaltado, como eu? Eu já fui assaltado uma vez, eu sabia que ia ser assaltado. Normalmente nós somos assaltados quando? A gente não espera. Inclusive o ladrão, ele na verdade, ele é um oportunista. Pode reparar que muitas vezes os ladrões, eles assaltam mulheres e idosos. Por que mulheres e idosos, pastor? Isso é machismo? Não. Pode reparar que a mulher, ela só pega a chave do carro e a chave de casa quando ela chega no local. Aí ela vai abrir a bolsa, na maioria das vezes. Mulheres, a mensagem não é um alerta para isso, mas seja prudente. A mensagem é sobre prudência. Então, quando você for pegar o seu carro do outro lado da rua, não venha na mesma calçada, venha do outro lado e já tira a chave. Não abra a bolsa na hora de abrir o carro. Você vai ser um alvo fácil. O idoso pela dificuldade de agir. Então, gente, prudência é uma ótima atitude que nós precisamos ter na vida espiritual, em qualquer coisa que nós formos fazer, da mesma forma que foram essas mulheres, as 10 virgens, as 5 virgens, melhor dizendo. Aí nós vemos que, ainda no versículo 2, que Jesus, ele diz assim, 5 eram nécias, e 5 eram prudentes. As 10 eram virgens, sim ou não? Por que, pastor, também citado virgindade? Porque eram amigas, as noivas, elas eram testemunha e também para poder simbolizar a pureza do casamento, até porque ali estava tendo um casamento de um noivo com uma virgem, tá? Então, 10 virgens, todas iguais, sim ou não? Para quem não sabe, as virgens, elas usavam, principalmente no dia das bodas, usavam a mesma roupa. Então, as 10 eram virgens, as 10 usavam as mesmas roupas, as 10 tinham lamparinas, sim ou não? Sim. As 10 tinham o mesmo objetivo, sim ou não? Sim, elas estavam indo para um casamento. Elas iam encontrar com o noivo para acompanhá-lo até a casa da noiva, uma procissão, depois ali acompanhar de volta até a casa, ou seja, cumprir todas as fases do casamento. Então tínhamos 10 virgens, todas iguais, vestidas das mesmas formas, com as mesmas lamparinas, ou seja, com as mesmas tochas, com os mesmos objetivos, sim ou não? Mas algo aconteceu que fez a diferença. Na hora do imprevisto, nós sabemos quem é quem. Na hora das dificuldades, existe uma separação dos homens dos meninos. Na hora do vamos ver, nós vemos a diferença do quem é amigo e daquele que não é amigo. As dificuldades, as lutas, as batalhas, muitas vezes elas são evitadas por todos nós. Nós fazemos um grande esforço para não ter trabalhos e dificuldades. É assim ou não é? Eu faço direto, irmão. Na verdade, para quem não sabe, o mundo evolui financeiramente por causa de pessoas que procuram atalhos, né? Para quem não sabe, há empresas, grandes multinacionais, elas contratam pessoas que são, usar a palavra preguiçosa, porque ela sempre vai querer uma forma mais fácil de fazer, e aí é desenvolvido. Então, no meio da dificuldade, todos nós fugimos de dificuldade. Eu também não gosto de dificuldade. Nós queremos sempre estar na zona de conforto, sempre. Mas o Senhor, Ele é especialista em nos tirar da zona de conforto. E no momento que Ele vai nos tirar da zona de conforto, o que nós fazemos? Vou fazer uma coisa aqui que o Pedrinho vai gostar. Nós choramos, nós gritamos. Não é verdade ou não é? O momento de algo não deu certo, está tudo bonitinho, tudo funcionando.
começa a ter um problema, a gente já começa, o coração acelera, a gente já acha que o diabo está colocando a mão nas coisas, a gente já começa a pensar assim, rapaz, quem é o invejoso que está se levantando? Alguns crente, cadê? Vai lá na madeira, está amarrado, não é assim? A gente não pode ver dificuldade, que a gente corre com isso. Quantas vezes eu chego a pedidos, às vezes a Diana fala, fulano tal, pediu, eu falei assim, para orar, aí eu falei, vou orar, para que ele ou ela, a pessoa na época, entenda por que o motivo da dificuldade e dê glória ao Senhor. A dificuldade, irmão, faz a diferença. Se não fosse o noivo se atrasar, as 5 nécias estariam no bolo, iam acompanhar lá o casamento, ia acabar tudo, ia embora e ninguém ia saber quem é a prudente. Mas a dificuldade, a luta, o imprevisto veio, e aí o que aconteceu? Acabou o azeite, e agora? O que eu faço? A prudente estavam como? Aquela coisa, eu vou aproveitar que tem um azeitezinho aqui, ó. Que bom. Correria, onde que tem mais? Eu vejo as prudentes assim. Vambora. As 5 lá, ó, tudo prontinha para ir. Aí as outras 5 assim, acabou, você tem azeite aí? Você tem azeite? Não acabou. E elas têm, me dá do teu azeite. É assim, gente. O imprevisto, as lutas, elas separam os campeões dos vencedores, as nécias das prudentes, os amigos e os que se dizem amigos. Quando vier dificuldade para a tua vida, faça assim, Senhor, o que eu preciso aprender com isso? Eu não estou conseguindo entender nada. Fala assim, Senhor, eu não estou entendendo nada, mas eu te glorifico, porque essa dificuldade, esse imprevisto, esse atrasar do noivo, é para me guardar de alguma coisa, é para mostrar a tua grandeza na minha vida, é para mostrar o quanto eu cresci. Irmãos, as dificuldades, elas mostram o quanto nós crescemos, mostram o quanto nós amadurecemos. Já parou para reparar, quando a gente olha para as dificuldades que nós passamos, que na época, quando nós estávamos lá, a gente estava assim sofrendo, ai meu Deus, o que vai ser de mim? Aí passam anos, a gente olha para aquela dificuldade e a gente fala assim, rapaz, como eu fui juvenil, como eu fui tão imaturo. Às vezes quando a gente pensa naquela dificuldade que eu sofri tanto, a gente fala assim, pode vir outra que isso aí não pega mais em mim não. É assim, gente. Muitas vezes quando eu estou num momento assim de tribulação, eu tenho algumas coisas que eu coloco assim, para me dar um respiro, e eu olhar para o Senhor e conseguir falar com Ele, eu digo assim, Senhor, hoje está doendo, mas daqui a uma semana, domingo, você já até passou, esqueci. Sabe por quê? A Bíblia diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A Bíblia diz assim, Paulo dizendo aos Romanos, eu tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não há de se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. O sofrimento passa, as lutas passam, e durante as lutas e as dificuldades, vai servir para nós fazermos a diferença de todas as situações, para nós vermos se o nosso projeto realmente está certo, para ver se realmente nós estamos no caminho, para ver se nós amadurecemos, para ver se fulano que diz que está assim, estou fechado contigo, está fechado mesmo. Não se atribule, não se atribule. Continuando no versículo 5, diz assim, e tardando o noivo, tosquenejaram todas, tosquenejar, ali está sonolentas, e adormeceram, e todas adormeceram. Engraçado, né? Parece que a principal diferença delas é a prudência. Todas eram virgens, sim ou não? Todas usavam a mesma roupa, todas tinham lamparinas, tochas, todas tinham o mesmo objetivo, o casamento, e todas dormiram. Todas dormiram.
Engraçado, né? Às vezes a gente podia pensar assim, pô, as prudentes podiam ficar acordadas, né? Se fosse militar, ia ser todo mundo preso, porque quando um dorme, um tem que ficar acordado tomando conta. Sentinela. Todas dormiram. Elas não são prudentes? Elas não são diferenciadas, por que elas dormiram? Elas estavam lá junto, dormiram com a Nécia. Os religiosos falaram, tá vendo lá, aí ó, Jesus disse que 5 prudentes, aí dormiu também, se cansaram. Irmão, lição para a vida espiritual, lição para a vida do que tu tem, teus sonhos, dos teus projetos, já que a gente está no final de ano, lição para o ano que vem, ainda para agora também, porque hoje é 22, ainda falta 9 dias, não é isso? 9 dias, ainda tem muita coisa para rolar, muita coisa, que Deus guarde, que às vezes no final de ano acontecem umas catástrofes, que é só a graça de Deus, né? Mas irmão, sabe o que eu aprendo aqui, de lição para a minha vida? Todas elas eram, mesmo que sejam prudentes, humanas. Todas elas eram humanas. Crente, por mais espiritual que tu seja, por mais top da prateleira, né? Por mais que você seja 5 talentos, tem um de 2, tem um de 1, de 2 e de 5, não é isso? É isso ou eu estou errado? Não é isso? É isso, igreja? E engraçado, na parábola continuando, fala sobre isso. Jesus fala que o Senhor dos talentos, ele dividiu a cada um segundo a sua capacidade. Ou seja, o que tinha um talento tinha a capacidade de um talento, mas tinha um de 5. O cara é top do top. De repente você que está aqui presente é de 5 talentos. Alguém, eu bato escanteio, cabeceio, ainda apito o jogo e vou para a arquibancada comemorar o gol. Vou dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã, seja de 5 ou de 1, ou até mesmo você que se acha, eu sou de 0 talento. Deixa eu dizer uma coisa para você, você é humano, você é humana, você tem direito de chorar, você tem direito de errar, direito de se cansar, direito de sentir dor, direito de estar doente. Não queremos isso, mas você é humano. Não se cobre acima do que já te cobram. E se te cobrarem, sabe o que você faz? Como que é o pessoal fazer aí? Eu estou fazendo de bola, pega a bola e vai embora. Não se cobra além do que a vida cobra. Já é difícil, gente, é muito difícil viver. Já é muito difícil ser crente. É ou não é? Não, pastor, mole. Eu nem peco. Eu nunca pensei, o que é pecado? Não existe. Não, gente, é muito difícil ser crente. Uma vez uma pessoa me perguntou assim, pastor, o que professor, uma coisa que resumiria ser cristão? O que, se fosse só uma mensagem, se eu pregasse só uma mensagem para a pessoa, tem que falar sempre essa mensagem. Qual seria a mensagem principal para ser crente? Sabe por quê, gente? Hoje, as roupas são tudo iguais. Antigamente o cara que era crente era terno e gravata, Bíblia e tal, aí, opa, lá vai um crente, não é isso? Ou então a irmã do coque, ou então aquele que dá glória a Deus, aleluia, então esse cara, mas hoje tem outras religiões que falam a mesma coisa. Existem até relatos, se é milagre ou não, a gente não vai entrar no mérito agora, que ali operou milagre, que aquilo. Qual é a diferença então, pastor? Existem várias diferenças. Mas eu digo uma coisa para você, se eu tivesse só uma mensagem, eu ia dizer que a mensagem maior do Evangelho é negar a si mesmo. E negar a si mesmo, gente, é praticamente impossível. Então viver o cristianismo é muito difícil. Não é fácil, na verdade, na maioria das vezes é impossível. Nós só começamos a viver o Evangelho de verdade quando nós entendemos que somos humanos e dizemos, sim, Senhor, eu não consigo, mas o Senhor consegue, e o Senhor me faz justo, e pelo teu sangue eu vou continuar caminhando, porque se depender só de mim, eu vou pecar. Lá estava Pedro, Senhor, ainda que todos eles te neguem, eu de maneira nenhuma, eu sou Pedrão, eu sou aquele que estou contigo direto, eu fui no Monte da Transfiguração, eu estava lá, ele é carioca, eu estava lá, tinha, o Tiaguinho estava comigo e o João também, e nós vimos do teu lado o Elias e Moisés, inclusive eles queriam falar, mas eu que falei, Senhor, é bom estar aqui, se empolgou. Pedro praticamente quis dizer assim, Senhor, eu sou aquele que está lá desde o início, lembra? Aquela vez da pesca maravilhosa, é eu.
Ó Senhor, eu estou no barco, o Senhor pegou meu barco, o Senhor queria pregar numa plataforma diferente, o Senhor usou meu barco. Então esse Pedro disse assim, ó, Senhor, pode... Aí o que aconteceu? Ele negou Jesus, sim ou não? O galo cantou 3 vezes, foi? Outro dia eu vi um programa na BBC que o pessoal estava lá mostrando que não eram 3 magos, e tem crente que acha que são 3 magos, não lê nem as escrituras, mas tudo bem, Jesus é bom, o diabo não presta, né? Mas continuando, Pedro negou. Ele só entendeu e amadureceu na fé quando ele entendeu que ele era humano, gente. Quando ele está sentado na praia, quietinho. Sabe quando um cachorro faz uma besteira, ele fica quietinho ali do lado? Sabe, às vezes eu olho para essa cena, eu lembro quando eu namorava com a senhora Adriana, que eu continuo namorando, só que agora além de namorado, sou casado, graças a Deus. E nós fomos para Saquarema. E lá em Saquarema, para quem conhece, o mar bate para caramba. Mas no dia estava tranquilo, eu entrei, estou lá, jacaré. Pá, daqui a pouco o mar começou a subir, aí eu fui para o quebra-mar, fiquei lá na permanência, e tu e ela olhava para mim lá, preocupada, eu, tranquilo, mas eu não estava tranquilo, eu estava vendo já a caveira já próximo. E aí eu falei, vou descer na próxima agora, esperei a rainha bater, quando eu fui descer, que fez a vala, eu falei, volta que eu vou, vai dar ruim, fiquei lá, quando eu vejo ao longe vinha o barquinho do salva-vidas, eu falei, rapaz, vai ficar feio, né? Fuzileiro naval, foi resgatado, e ela lá está me olhando, e eu todo assim, ó, tranquilo, aí eu ainda botava as mãos para fora, para mostrar, tá raso nada, estava com o coração quase saindo na boca. Aí quando eu vi, eles vindo na minha direção, eu falei assim, rapaz, eu vou sair de qualquer jeito. Passou, eu fui, olhei a cabeça, várias vezes a perna ficou para o alto, quando eu saí já perto da água, aí nem olhei para ela, me molhei, fui lá, sentei do lado dela, ela, tudo bem, eu tranquilo, estava geladinha, gostosa. Depois de anos eu revelei a verdade. Num dia o meu ego não deixou, mas eu fiquei sentadinha, ela não vai entrar mais não, eu não, tá bom, já cansei. Quando eu olho para Pedro nessa cena lá, Jesus tinha ressuscitado, ele já sabia que tinha ressuscitado, ele falou assim, vamos pescar, e foram pescar, estão lá pescando, aí de repente vem Jesus na praia, joga a rede do outro lado, aí ele joga e vê os peixes, aí João, Pedro, é o mestre. Às vezes eu leio essa passagem, eu começo a chorar, não sei se você começa a chorar assim, sabe por quê, gente? Pedro, quando ouve João dizendo que era o mestre, sabe o que ele faz? Lá não era Saquarema não, tá? Ele foi nadando tranquilo. Só que ele chega, com certeza ele estava molhado, ele senta ali do lado e fica olhando o mestre comendo. E aí todo mundo fica parado, olhando para ele ali na praia. E de repente, Jesus fala assim, Pedro, você me ama? Resumindo, gente, ele fala 3 vezes. E nas 3 vezes, pela forma que ele fala, ele no grego, ele não responde da mesma forma que Jesus. Ele praticamente, ele diz assim, vou traduzir num linguajar mais popular, na Bíblia do pastor Luiz Almeida, do Catumbi. Ele praticamente diz assim, Senhor, eu te amo, mas tu sabe muito bem que eu sou humano, eu vou errar de novo. Ou seja, Pedro ali não era o mesmo Pedro de antes. Então essas virgens que eram prudentes, elas também eram humanas. Querido, por mais que você esteja crescendo na vida espiritual, nunca se esqueça disso. Você, nós somos humanos, nós sentimos dores, nós sentimos vontade de desistir, nós sentimos vontade de não orar, de não ler Bíblia. Vira e mexe, as pessoas mandam lá, pastor, eu estou um tempo sem ler, aí explicam tudo, legal, eu acho legal a consideração, aí eu vou responder assim, fica tranquilo, eu entendo a tua correria. Eu acho engraçado que em vez de alguns falam assim, entende pastor? Eu falei, irmão, eu tenho as mesmas lutas, a vontade de não fazer o que tem que ser feito, é igual, nós somos humanos, quando nós entendemos isso, aí nós podemos passar para o próximo aqui, gente, versículos 9, mas as prudentes responderam, dizendo, o que elas disseram, gente? Está até entre aspas, vamos tirar aquela aspa ali, vou botar depois daquela exclamação. O que elas responderam? Quer crescer espiritualmente? Quer amadurecer?
quer que o teu projeto, o teu empreendimento, o teu sonho de vida dê certo, aprenda a dizer não. Aprenda a dizer não. Inclusive para mim. É dizer não para todo mundo. Não estou dizendo assim, a partir de hoje eu não faço nada para ninguém. Não é isso, gente. É porque quando eu entendo que eu sou humano, eu vou ser maduro o suficiente para dizer para você que eu não tenho condições de fazer. Porque se eu não entendo, não, eu sou pastor, eu tenho que estar lá sempre. Eu sou humano. Não, eu sou do louvor. Se eu estou num culto, aí querem que eu cante. Cara, você do louvor, você tem total liberdade de dizer não, porque no dia você não está bem para cantar. Ou todo dia você está bem para cantar. Então dizer não é consequência de quem é humano. Se elas não dissessem, não fica estranho, não. Mas se elas falassem sim, pronto. Sabe o que ia acontecer? Ia ficar as 10 de fora das núpcias. As 10 iam ficar de fora. Por causa da imprudência, por causa de não se preparar. Às vezes a gente fica assim, não tem como não lembrar. Eu lembro no início da fé, aqui na igreja tinha a minha turma, chegou uma galera junto, aí ficamos amigos, graças a Deus por isso. Alguns, como o pastor Tiago hoje é pastor, né? Já falei, pastor Tiago é pastor. Temos a Leia, várias pessoas aqui que batizamos na mesma época. Mas teve pessoas, e alguns cresceram, outros estão na igreja até hoje. A Maria não batizou junto, mas chegamos junto na igreja, né, Maria? Então, trabalhando até nos jovens juntos, né? Nós já fomos jovens, Maria, ó, que bênção. Oh, que mensagem maravilhosa, já ganhei meia-noite, né? Lembramos. E aí, lembro-me que uma vez cheguei para conversar com o pastor Carlos e ele falou assim, fulano de tal disse que, eu perguntando como ele estava espiritualmente, ele disse que não estava muito bem não, e disse que tu está crescendo e ele ficou para trás. Aí eu falei, e você está dizendo o quê? Que eu sou responsável dele ficar para trás? Sou. Quantas vezes eu chamei para fazer isso, ele não fez por quê? Sabe por quê, gente? Se a gente ficar se preocupando sempre com aqueles que não querem, a gente não cresce também. Devemos sim ajudar, empurrar, orar, fazer tudo o que for possível, mas nunca se acuse, não se cobre porque os outros não querem. E se não der para fazer, diga, não posso. Dizer não é sinal de crescimento. Deixa eu falar uma coisa para você, gente, eu sofro disso, tá? A maioria dos pastores sofrem disso. A gente tem a tendência de sempre estar preocupado com as pessoas. Isso é legal, é por isso que nós somos pastores, por isso que nós fomos chamados. Mas há muitas pessoas que não são obreiros e se consomem por causa das outras pessoas, ou então fazem alguma coisa e não recebem reconhecimento. Isso muitas vezes é sinal de que não teve afeto na infância e não tem reconhecimento dentro de casa. Todas as vezes que a gente quer receber a aprovação das pessoas, é sinal que nós, desde a nossa infância, nós não recebemos afeto de ninguém. Então a gente sempre está querendo fazer as coisas para agradar as pessoas, inclusive dizer sempre sim. Porque quando a gente fala não para algumas pessoas, pode reparar que elas mudam. É aí que você vai saber quem são os teus amigos, quem estão fechados contigo. Quando nós dizemos não quero, não posso, não vou fazer, a gente conhece quem está do lado. Então dizer não precisa primeiro ter uma maturidade suficiente para ter força para dizer não, e não ficar se preocupando em agradar todo mundo, e também lutar contra si mesmo, para não ser um dependente eterno da opinião pública. E dizer não também vai dar para ajudar para você entender quem é que está do teu lado. Se elas não dissessem, se elas ficassem preocupadas com isso, elas provavelmente ficariam de fora desse momento tão importante, que eram as núpcias o casamento da sua amiga, porque as virgens, elas eram amigas, testemunhas, poderiam ser as madrinhas da noiva. As 5 perderam por falta de se preparar, por falta de serem prudentes, e as outras 5 não perderam, porque elas foram prudentes, porque elas anteveram tudo que podia acontecer, porque elas também, apesar de tudo, elas dormiram, porque elas são humanas,
mas ao mesmo tempo elas sabiam dizer não, quando não era a hora para fazer. Eu espero em Deus que esta mensagem possa ficar gravado em nossas almas, para que a gente entenda sempre que Deus tem muitas coisas para a nossa vida. Mas eu vou dizer uma coisa para você: as 10 foram chamadas para participar de um casamento, e as 5 não participaram, porque não se atentaram a detalhes que nós estamos vivenciando todos os dias. Todo dia, gente, a gente vai ver pessoas que não são prudentes, que não se organizam, pessoas que são organizadas. Todo dia nós vamos ver pessoas que passam por dificuldades, e as dificuldades fazem elas crescerem, e as outras com dificuldade não crescem. Todo dia nós vamos ver isso na vida. E aí, vai de mim e de você aprendermos essas lições e colocarmos em prática para crescermos espiritualmente, para alcançarmos os nossos sonhos, para que os nossos projetos decolem, para que a gente consiga realizar a obra que Deus tem para a nossa vida. Como foi dito pela manhã, Deus tem uma missão para todos, só que para alcançar essa missão, para realizar a missão, nós precisamos ter unção. E unção, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa aqui para a gente orar agora. Em tudo na vida espiritual principalmente, nós precisamos de 3 coisas: para pregar, para tocar, para cantar, para ensinar, para abrir a porta. A gente precisa de conhecimento bíblico, conhecimento da vida, conhecimento de quem é o ser humano. Nós precisamos de prática, ou seja, à medida que nós vamos fazendo, a gente vai se aperfeiçoando, mas nós precisamos de ter vida com Deus, precisamos ter unção. Eu posso ter muito conhecimento, posso ter prática, mas se eu não tiver vida com Deus, vai ficar vazio. Eu posso ter conhecimento e posso ter unção, se eu não tiver prática, eu vou errar mais ainda. Agora eu posso ter unção e ter prática, mas se eu não evoluir no conhecimento, o que acontece? Eu vou errar da mesma forma. Então nós precisamos na vida ter o conhecimento da palavra, conhecimento de quem é Deus. Precisamos praticar o que está na palavra, precisamos praticar as coisas para poder evoluir na missão, e principalmente nós precisamos de unção, e unção não se consegue sem relacionamento com Deus. Unção não vem assim no tablet que a gente aperta, vem. Unção não recebe pelo WhatsApp, unção não recebe quando alguém ora. Pode até acontecer de alguém pôr as mãos e você ser ungido, mas unção é um trabalho diuturno diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu sou humano, eu estou cansado, eu não aguento, eu estou com vontade de chutar o balde. É isso que o Senhor fala para Deus, é isso mesmo, Ele conhece, irmão, não tem que enrolar Deus não. Ó Senhor, poderoso, altíssimo, Ele sabe de tudo isso. O diabo fala até mais coisas se puder. Seja sincero com Deus, abra teu coração para Ele, e Ele vai te ajudar em todas essas causas. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, vamos orar? Antes do louvor tocar, eu quero orar por você. Você que ouviu essa mensagem, ser direto, prático e simples. Você não precisa sair do teu lugar. Mas se você receber essa mensagem, se algum ponto dessa mensagem falou assim contigo assim: Senhor, eu preciso ter mais isso. Você não precisa levantar a mão. Você não precisa sair do teu lugar. Você só precisa curvar a tua cabeça nesse momento e dizer para Deus: Senhor, eu preciso nisso. Esse ponto aqui mexeu comigo, Senhor, eu quero evoluir nisso. E eu vou orar por você nesse momento. Eu vou abençoar a tua vida. E eu tenho certeza, irmão, que você não vai conseguir fazer isso quando sair dessa porta. Não vai. Amanhã você já não vai estar fazendo tudo que eu falei, que Deus falou. Não vai. Mas vai começar um processo. E esse processo de evolução espiritual está dando start nesse momento. Eu quero orar para que o start de Deus aconteça na tua vida essa noite, em todo esse processo, amém? Então vamos orar. Senhor, aqui está a audiência da Igreja Batista Central do Rio de Janeiro.
tem gente presente, também tem gente em casa. Todos esses, Senhor, que ouviram essa mensagem, de um camarada tão limitado quanto eu espero que eles tenham recebido do Senhor. E a parte que eles receberam do Senhor, Pai, eu te peço, quem sabe, Senhor, eu acredito que possa acontecer de alguém já mudar do nada, mas só o Senhor sabe. Mas eu peço, como eu falei para eles, o start agora, Senhor. A partir desse momento, o Teu Espírito, Ele nos faz lembrar. Então, no nome de Jesus, começa agora, Senhor, já martelando no coração, porque pregação é martelar. Essa mensagem, Senhor, que eu te peço agora, que ela comece a martelar na alma de todos os que estão aqui esta noite, estão em casa, que vão assistir depois. Senhor, que seja martelando, como um martelo que esmiuça a penha. Assim é a Tua palavra. Que ela fique batendo nos nossos corações ao ponto da gente entender o que o Senhor realmente quer de nós. Nós estamos nas condições daquelas 10 virgens, Senhor. Muitas vezes, quantas vezes, Senhor, eu sou nécio, eu esqueço de trazer mais azeite. Quantas vezes? Inúmeras vezes. Então eu te peço, Senhor, por mim e pelos meus irmãos, que o Senhor nos desperte com essa mensagem, para que a gente seja mais prudente, para que a gente, no momento que o noivo tardar, porque o Senhor ainda não veio, ainda não é meia-noite, e outras coisas na vida não aconteceram no nosso tempo, que a gente esteja preparado, Senhor. Da mesma forma que a gente possa entender que a nossa murmuração no caminho, o nosso cansaço, a nossa vontade de desistir, é porque nós somos humanos, não somos super-humanos. E nos dá força, Senhor, para dizer não nos momentos que devemos dizer não, e dizer sim para as coisas do Senhor. Abençoa-nos, nos capacite, todos nós, em nome de Jesus. Todos dizem.